porque tenho força. Segunda vez, boa tarde, ouvintes. Esse é o Padilha Manchado, Coração de Mãe, um artista agenciado pela Congo Records. Já com a nossa convidada, Coração de Mãe, temos aqui uma mãe, uma guerreira. Odi, estás pronto? Estou preparado. Estás, né? Yeah. Temos uma professora em estúdio. Certamente. Isso significa que hoje é dia de aprender. Muito, vamos aprender muito hoje. A nossa convidada é a Nilda Mariana Chivuco Vuco, professora e escritora. Autora do livro Avaliação da Qualidade de Instituições do Ensino Superior Pública Angolanas. Muita responsabilidade. Muita. Yeah. Muita mesmo. Hoje vamos aprender muito. Certamente. Os nossos ouvintes também, né? Yeah. Então fiquem aí ligados. E daqui a pouco entramos em conversa com a nossa doutora, a Nilda Chivuco Vuco. Caríssima, bem-vinda ao Viva Arte e muito boa tarde. Boa tarde a todos da equipa. Para não ter que falhar o nome de alguém, então vou estender a equipa toda da rádio, que me recebe. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela escolha, pela aposta, em passarmos esta tarde a partilhar um bocadinho do mundo cultural e, concretamente, a arte nos vários sentidos. Também quero dar uma boa tarde especial aos rádios ouvintes da MFM e em colaboração, penso que com a Congo Records que participam. Então, vamos a isso. Estamos em direito na nossa página do Facebook, Congo Records. Odi, abraço aos nossos parceiros. Um big props aos nossos parceiros, Ekanda TV, Frases de Rap, Musicomania News, Sonangol Music e Kawenda News. Eles são responsáveis da partilha de todo o conteúdo produzido aqui no nosso podcast. Então podem encontrar esses mesmos conteúdos no nosso YouTube, que é Congo Records TV, no TikTok Congo Records TV, Instagram Congo Records TV. Sigam, deixam as mensagens e estamos juntos. Natureza do ser humano hoje a inveja. Vamos à nossa conversa, ao nosso momento de aprendizagem. Então, doutora. Sim, tá tudo presente. Bem? Está tudo bem? Graças a Deus, não tem como não estar, não. Nós estamos prontos para aprender. Já estou aqui, verdade, a vida é um aprendizado. Ainda bem, já estou aqui com o livro. Mas antes de tudo, a primeira pergunta: quando é que começou essa paixão pela arte ou pela escrita? Eu penso que a paixão pela escrita, pela arte, nasce com todos nós. A escrita até que não é o meu forte. Uau! Não é a parte, digamos assim, que eu mais gosto. Inclusive, ao longo da minha vida acadêmica, sempre tive preferência pelas provas orais. Lembro-me no meu trabalho de fim de curso da licenciatura, ter o orientador ter dito assim, que não se preocupem com a Nilda, com escrever ela pode ter nota baixa no trabalho escrito, porque escrever não é mesmo a praia dela. Mas vos garanto que na defesa ela irá, porque a oralidade irá de certa forma surpreender, né? E eu digo, é uma metáfora, é um provérbio que usamos muito para alguns amigos e me dizem sempre: a boca da Nilda lhe leva a Roma. Certamente. Então, é por aí. Mas penso que a arte está conosco, só que os livros têm a ver um bocadinho com a minha atividade profissional. Este e os outros dois que estão por sair.
tem a ver com a minha atividade profissional. Este em concreto faz parte de um incentivo que me foi feito pelos orientadores, pelo júri da minha tese de doutoramento. Foram eles que impulsionaram a escrever isso, no sentido de que eu havia recolhido muitos dados relativamente à minha temática. E a redação científica escrita da tese obedecia a normas. E quando eu entrei para a Universidade de Aveiro, na altura em Portugal, a fazer o doutoramento, as teses de doutoramento tinham 500 páginas, 400. E então eu comecei a escrever por isso. Exatamente no ano em que ia defender, a União Europeia muda as regras e o máximo que devia ter era 250 páginas. E eu tinha conteúdo para 400 páginas. Então, tendo em conta a pertinência da temática, aquilo que não podia entrar tudo no livro, todo mundo incentivou que não se perdesse esse conteúdo. Não se jogasse fora, não ficasse apenas fora do livro da tese, e que fosse aproveitado, que lançasse um livro para a comunidade acadêmica. Um livro que servisse de referência bibliográfica para todos aqueles que escrevessem relativamente o tema. Então, acabo por escrever livros. Esse livro, que é técnico, é científico, é como referência bibliográfica científica, porque é um estudo científico que foi feito. E o outro a seguir também acabo por estar na linha dos livros técnicos científicos. Também foi um artigo que fiz pelo Brasil. Os artigos têm limitação também de página, e o estudo nos deu vários dados que achamos por bem também não ficarem perdidos e não jogados fora, mas partilhar com o público em geral, de certa forma, num livro. Boa. Quer fazer uma questão, Di? Na verdade que sim. Pode. Eu gostaria de saber qual foi a maior, não é, motivação e inspiração que tiveste para começar a escrever esse livro em particular. Pode citar o nome, por favor, senhor, do livro? O nome do livro próprio é A Avaliação da Qualidade em Instituições de Ensino Superior Públicas Angolanas. Vamos lá mostrar lá em casa para quem nos acompanha, não é diretamente a partir do Facebook e no YouTube. Entrega aqui o meu livro, faz favor. Não, entrega. Vamos aproveitar todos o seu livro. Okay. Como até eu também mesmo, a autora, vou pedir. Ok. Vou, mas Estou é mesmo só emprestá-la. para emprestar, sim. Mas só mesmo para mostrar que, se reparar logo no início, tem naturalmente agradecimentos. E acredito que esses que estão ali podem responder àquilo que não eles que inspiraram a escrever o livro, mas que contribuíram bastante para que avançasse com a escrita do livro. Como eu já disse, quem incentivou foram a minha orientadora, a doutora Nilza Costa, foi o júri, principalmente um dos arguentes, o doutor Wilson Abreu, e o próprio júri em si, como eu já disse, e a própria universidade, que achou mesmo pertinente que esta temática fosse abordada, porque o conteúdo era muito, muito, muito pertinente na opinião dele. Eu estava traumatizada já com o doutoramento, nem queria mais escrever, tanto mais que levei algum tempo. O doutoramento é difícil. São poucas as pessoas que não dizem que seja tão dura a caminhada de um doutoramento. Quando os meus estudantes da licenciatura dizem é difícil isso, eu disse não, vocês ainda estão com muita paz acadêmica, mas que já estão a ver isso difícil. Não, é um processo doloroso, pelo menos onde eu fiz. E não queria, e
As pessoas diziam assim, né? Se tu queres provocar a Nilda, ela veio irritada, lhe diz só para ela estudar mais. E então é o que menos queria, né? E é interessante a sua questão no sentido de como é que inspirou. Até hoje também me pergunto como é que acabei por voltar à carga e escrever outra vez cientificamente, né? Fazer um livro técnico. Nem eu própria consigo explicar. Mas, como ali está, quando coloquei o projeto a estas pessoas que aí estão, no sentido de que tinha essa pretensão, eles não mediram esforços em ajudar, em incentivar, em me darem aquela força, aquela inspiração que me levou a concretizar o projeto. Desde o Dr. Márcio Ndolo, da Ecos, da produtora Ecos, naturalmente o engenheiro Isaac dos Anjos, a doutora Dalva Ringote, ao Matapalo, Os seus filhos. aos filhos. As filhas. Só tenho meninas. Só tem meninas. E tadinha vai acabar sozinha quando eles levarem. Não sei. Vamos esperar para ver se vou deixar, né? A brincar e às vezes assim na gira dizemos, vamos ver quem é o cidadão indivíduo que virá lá. Vou pedir boi amarelo só para impedir que elas vão. Vou pedir coisas impossíveis só para ver se ele Acho que aí o amor irá falar mais alto. Certamente. Então, mas hoje em dia a doutora já incentiva, né? O jovem a ter que fazer o doutoramento. Sim. Apesar de ser algo tão difícil. Incentivo, sim, senhora, para que os jovens se superem. Que não seja apenas o título, mas seja mesmo fazerem formações para se capacitar, para se superar, para ser melhor, para não estarmos parados no mesmo sítio. Que o façam com foco, com determinação, com garra, com fé, que seja esse o objetivo dos jovens, de terem formações melhores, seja para se superarem, para serem um jovem melhor. Dizer que hoje estou aqui e na rádio, se calhar como jornalista, a entrevistar a Nilda, e amanhã ser o diretor de uma das rádios, porque empreendeu na área em que está. Mas naturalmente já fazem muito na arte e termos um dos sucessos da arte ligado a vocês ou a qualquer outro jovem em qualquer área da vida. Eu tenho um exemplo de uma jovem na Huila, Sugueira, com uma história de vida incrível, né? Que começou a vender... como é que se chama? Chupa-chupa, ou seja, torrava o açúcar e punha no papel e fazia e punha lá um pauzinho, não é? Começou a vender açúcar no papel e o resto fazia essa rebuçada. Num bairro humilde a vender com 1 quilo, depois passou a ir buscar produtos na Namíbia. E passou a ter uma loja pequenina, que nós chamávamos Janela Aberta. Hoje tem um grande empreendimento. Uau. Então, é um jovem que se superou, fez formação, mas para alguma coisa. É nesse sentido que eu digo, incentivo sim a fazerem formações, mas tem que ser com um objetivo. Tem que ser para uma meta, ajudar a melhorar algo. Ou seja, eu vou empreender na área da rádio e vou fazer uma formação na área de gestão da rádio. Ou então, se eu vou ser o jornalista, porque de arte, por que não fazer como ser um apresentador da rádio, exatamente de um programa de rádio de arte? Nesse sentido, né? Sim. Que as pessoas se profissionalizem mais, que o jovem tem toda aquela força, mas precisa ir buscar a sabedoria dos adultos. Sim. Então, eu vou fazer uma questão, sendo o tema é avaliação da qualidade de instituições do ensino superior públicas angolanas. Em que conclusão chegou
em relação a esse tema? O nosso ensino. Este é o grande problema. Vou pedir outra vez. Eu como ainda não tive acesso, ainda não pude ler. Esta questão começa logo na minha página 32. Logo na página 30. Ok. Fala um bocadinho da lei de bases, do enquadramento e contexto da problemática. E ali podemos ver, se tivermos em conta que, conforme aqui diz, a educação é um processo que visa preparar o indivíduo para as exigências da vida política, econômica e social do país e que se desenvolve na convivência humana, no círculo familiar, nas relações de trabalho, nas instituições de ensino e de investigação, nos órgãos de comunicação social, nas organizações filantrópicas e religiosas, através das culturais e gino-desportivas. Essa é uma definição tirada da Lei de Bases do Sistema Educativo. Define a educação assim. Se a educação é tudo isto, naturalmente que precisamos olhar para a educação nessa dimensão e não apenas na dimensão que foi perguntada do ensino. Porque dentro de educação vamos encontrar o processo de ensino-aprendizagem, mas vamos encontrar o processo do desempenho docente e não docente, e vamos encontrar a questão, a dimensão da gestão educativa. Se nós vamos ter essas dimensões, são 3. Olharmos apenas para a dimensão de ensino e aprendizagem, o que é que vai acontecer? Vamos ter déficit de 2 dimensões. Então precisamos olhar para que tenhamos mais qualidade nas 3 dimensões. Certamente. Precisamos olhar, não quer dizer que não se olhe, precisamos olhar nas 3 dimensões. Ainda não estamos lá em termos de qualidade, o livro aborda sobre isso, quais são os aspectos. Há uma das universidades, só a título de exemplo que está ali, como é que estamos em termos de qualidade. Há uma das universidades que implementou, por exemplo, no ano em que foi feita a pesquisa. Não estamos a dizer que é hoje. No ano em que foi feita a pesquisa. Como é que eu vou ter qualidade se eu coloco, por exemplo, ensino pós-laboral? Não é? Eu coloco aulas, curso, à noite. E eu sei que as salas da universidade para esse curso da noite estão numa zona ou numa escola que não tem iluminação. Será que vamos ter qualidade? Não, certamente então, não. É uma das conclusões, mas também encontramos coisas boas. Encontramos coisa boa, uma excelente na vertente da gestão. Encontramos coisas boas, mas estou a partilhar isso quando se diz a qualidade do ensino. Em alguns momentos não é boa, mas em algumas universidades encontramos grandes exemplos de qualidade que precisam ser replicados. Precisam ser, eu às vezes digo, há momentos na vida que é preciso mesmo copiar. Não é mal. Se eu ver que o Congo tem uma forma de falar na rádio que cativa os ouvintes, se eu também faço um programa de rádio, não faz mal eu copiar, não na totalidade, mas ter a mesma aquela base. forma que ele tem, porque dá sucesso. O que nós queremos é que é sucesso, é resultados. Eu gosto mais da expressão resultados. O que nós queremos é resultados em tudo que nós fizemos. E então aquelas universidades que em algumas dimensões o estudo mostrou grandes estratégias a serem aplicadas que realmente dão qualidade à instituição, deviam ser replicadas, copiadas mesmo, ou não é? Servir de exemplo para as outras. E aquilo que foi negativo, naturalmente, não levar como exemplo, mas fazer de tudo para melhorar. Então é relativo em termos de educação. Se temos, depende muito, qualidade,
em qual das dimensões. Acho que precisamos trabalhar muito, ainda precisamos. Boa. É possível que hoje, se fizermos o estudo foi feito nas instituições de ensino superior públicas. Ou seja, fizemos uma avaliação da qualidade nas instituições públicas. Usamos vários leques de instrumentos para aferir e tal. Fizemos, inclusive, análise SWOT das instituições, mas gostaríamos de fazer agora no privado para termos uma comparação, né? Em termos de Professora. qualidade. Mas os Em termos recursos de- para de- estudos de técnicos. qualidade mesmo. Então acho que os professores deveriam adquirir esse livro, né? Sim, Deveriam adquirir esse livro. sim. Que é um livro que vem, que é para, de certa forma, melhorar ou ajudar nesse sentido da melhoria na educação. Certo. O ensino superior, por acaso, adquiriu pelo menos para não me lembro, 2, né, para cada instituição do ensino público que tem. Mas a questão é se vão ler. Tem mais, sim. A questão é se na vamos verdade, ler. eu queria fazer essa questão na professora. Baseando Ainda nas mais suas livros análises, técnicos. acha que os angolanos gostam de ler? Eu acho que não tanto. Alguns. Ainda somos poucos a gostar de ler. Yeah. Fiz essa questão porque nós temos muito conteúdo aí. Temos mesmo muito. Muita informação. Certamente. Acho que de qualquer forma também a família deveria cultivar esse hábito, não é? Exatamente. De incentivar os filhos a lerem. A família, A família. o Estado. Sim, e não é por exemplo, eu se tiver um filho ou uma filha com 10 anos, lhe dá já um livro de conteúdo muito pesado, não tem livros apropriados a partir daqueles livros. Mas E nas importante- famílias mas- mesmo mas podemos, importante é ter o- podemos, por exemplo, nas crianças incentivar isso com prêmios, por exemplo, não é? Quem durante um ano ler 2 livros, olha, ganha, se calhar, um tênis da Adidas que gosta muito. É um exemplo, vamos supor que, não é? Sejam crianças que gostam, hipoteticamente, estou a dar um exemplo de um tênis. E ganha. Não é? É uma forma de incentivar. começarem a ganhar o hábito, eles vão ler porque estão interessados no prêmio. As crianças, por essa forma, funcionam. Professor, E os adultos, temos muitos professores, muitas universidades. Colégios. E acho que O ler livro está mais virado para a universidade? Não. Não. Para qualquer pessoa que seja do sistema educativo, de educação, até encarregado de educação pode ler este livro. Até porque o processo de... Amantes da educação, penso que a questão da qualidade é pertinente para qualquer um. E nós nos queixamos por todo lado, porque os professores, os alunos não sabem escrever, os alunos, esses professores, não é? É um ponto Acredito muito importante. E eu tenho mesmo... Tudo isto é que tenho motivou visto isso. a estudar o que é que se passa afinal. Ok. E o resultado disso está no livro. está no livro. Professor, onde é que o pessoal pode adquirir o livro? De momento, na livraria Barquinho, em frente à rádio, as bombas da rádio. Rádio Nacional? Sim, está lá a livraria Barquinho. Não sei bem a localização deles, da do Morro Bento, mas eles têm 2. Na livraria do Memorial, Dr. Antônio Agostinho. Neto. Acho que essa Existe é um uma, contato? essa é uma edição limitada. Sim. Existe um contacto? Não tenho de cor. Podemos falar no livro? Eu não tenho. Ao longo do da programa conversa, depois sim, vou. Pode Não ver aí tenho um de cor. contacto. Vou ver. para- E trabalhaste que a doutora trabalhou com que distribuidora? O livro. O livro foi feito toda pelas edições Ecoseta. Sim. É angolana, não? É angolana. É angolana. É a primeira vez. É a primeira vez. Porque normalmente a maior parte dos escritores eles vão fazer os trabalhos deles para fora, com editoras brasileiras. Quer dizer, a parte técnica do livro, a orientação científica foi feita toda
fora. Fora. E por quê? Não é mais porque estava lá, na altura Por estava lá. por conta da estadia. Sim, eu estava lá, tinha terminado, pronto. Os orientadores científicos do trabalho estavam lá, aqueles que deram aquele suporte. Então, sou. Não, estou a dizer em termos de conteúdo, né? Só a parte gráfica, colocá-lo em livro, é que foi feito já pela gráfica, mas o conteúdo foi todo tratado. Produzido lá. Mas depois demos o conteúdo à editora e a editora colocou em livro. É muito É bom. um livro muito rico. Muito rico mesmo. Yeah. Muito bom saber. Entreguem-me o livro. Está bem devolvido. É para ler, senhor. Não, claro. E vamos Sempre. controlar se vai ler mesmo ou não. Sim. Na próxima, Mas na temos que próxima cultivar. edição podes fazer uma questão. Mas o Mas livro- os adultos O livro já também. está disponível em formato digital. Porque agora nós estamos com essa tendência. Sim, mas se for, digamos assim, em formato digital, como isto é resultado de uma tese, é o livro da tese, a tese está publicada em formato digital, então não temos necessidade de duplicar. Se for para a Universidade de Aveiro colocar o meu nome, muita gente leu em formato digital porque baixou da universidade. Da biblioteca da universidade, do repositório da universidade, basta colocar no Google avaliação da qualidade instituições de ensino superior públicas angolanas, Anilda, e levou. Vem logo. Professora, A primeira vez que eu vim para o MFM com o Alves Fernandes foi o que ele me disse: olha, baixem um livro teu. Então, professora, teve muita dificuldade para conseguir os conteúdos nas universidades? o conteúdo relativo a Angola, sim, não é? As universidades angolanas, sim. Mas porque eu fiz nas públicas, tive que pedir e fazer uma carta na altura ao falecido ministro Adão do Nascimento, ministro do Ensino Superior. Teve que fazer aos ministros da Educação e do Ensino Superior uma carta a solicitar autorização, faz parte mesmo da pesquisa também. Autorização para que as universidades me cedessem os dados, permitissem que eu avaliasse realmente as próprias universidades. Pela temática em si tinha que ser assim. Então eu fui para as universidades com autorização já do Ministério para que se disponibilizassem para a pesquisa. Depois disso não houve mais nenhum impedimento. Não. Pelo menos com relação à obtenção dos conteúdos, tive plena colaboração. Tenho plena colaboração. Mas eles passaram... Mas também acho que tem um pesquisador, tudo isso influencia. Mantive já contactos antes, muitos dos reitores já me conheciam. E independentemente do documento que autorizasse, não é, a fazer a pesquisa, Como diz o rosto, já é convite, cheguei lá né? e era Nilda, não, vamos. Né? É como vir aqui à rádio e verem a convidada de Anilda e pronto. Abrirem-se um pouquinho mais. Abrirem-se um pouquinho mais. Claro, como qualquer pesquisa teve uma outra dificuldade. Por exemplo, na Universidade 11 de Novembro eu não recolhi dados. Na 11 de Novembro faz parte de Cabinda e Zaire. Só recolhi dados no Zaire, não recolhi dados em Cabinda, porque na altura havia uma greve no ensino superior e Cabinda tinha aderido a quase 100%, né? Para não dizer mesmo 100%, mas a quase 100%. E aquela semana toda que eu fiquei em Cabinda, nem estudantes, nem professores, não é? E então não pude recolher os dados por causa disso. É uma das dificuldades. E achas que os dados que lhe passaram foram que a professora queria? Sim. Credíveis, né? São os que eu queria, porque eu estabeleci Foram verdadeiros? Deixa a certeza que não, esses dados realmente. Tem que ler como é que está configurado o meu questionário, né? Ok. Então, às vezes você está me dando o dado sem saber qual é o dado que estás a me dar. Mas eu estive lá e eu constatei, não é? Também deu Vamos supor que ele vai me dizer que tem todos os professores.
mas eu constatei, um exemplo que está a dizer, que tinham falta de um de outro professor nas universidades mais técnicas, por exemplo. É um exemplo que está a dizer, não tinha como, né? Sim, porque às vezes tem aquele professor que na gíria, como é que se chamam? Acho que é Candonga. Ele dá aula em 4, 3 universidades. Não, E já nem isto é no senso comum. Ah, Vou falar de uma pesquisa científica. Muito Os mais. dados são fiáveis e tem como validar os dados. Tem Ainda como- bem. Tem como validar. Houve a necessidade da doutora viajar para todas as províncias de Angola? Para algumas, né? O meu estudo na altura era... O meu público-alvo eram as instituições de ensino superior públicas. E tínhamos 7 universidades públicas. E eu fiz estudos em 5. Porque em pesquisa científica basta que eu faça 50 mais 1, né? Quer dizer, se são 7, eu fiz em 5. 5. Já dá o resultado. Então, se 5 dizem que os professores não estão bons, vamos dizer que o ensino público, os professores não estão bons. É hipoteticamente o exemplo, não estou a dizer que esteja lá no livro. Quem teve a ideia da capa? Olha, foi sugestão, este livro foi todo sugestão. Olha que nós valorizamos tudo, até porque é arte, valorizamos tudo todos. Foi Eu gostei da capa. Sim, todo mundo diz isso, né? As cores. A única sim. coisa que eu disse à pessoa é: quero cores vivas. Yeah. Não é? A única coisa Design. que eu disse ao design. A única coisa que eu disse foi que queria cores vivas. E deixei ao critério. Deixaste ele ser o artista. O artista, certo. Certamente. É uma capa muito, muito bonita, muito chamativa, por acaso. Yeah. Não, eu já digo que está um especialista, um expert em design. E estou surpresa em ver qual é o design que vai fazer nos próximos 2 livros, 2 bebês, como eu chamo, que estão prestes. Para quando? E falando mesmo disso, né? Os próximos 2 livros. Os próximos O que 2 nos trarás livros. nesses 2 livros? Os próximos 2 livros. Um é técnico, é nessa linha de pesquisa científica, na área da educação, não saio de lá. Mas tem a ver com... Este já resulta também de um artigo feito para o Brasil, para a Universidade de Juiz de Fora, do Brasil, e que também por limitação do conteúdo, do número de páginas, acabei por ter bastante conteúdo por fora e decidimos também partilhar todo esse resultado em um livro onde pudéssemos pôr tudo aquilo que no artigo não pude ir. Tem a ver com o desenvolvimento de competências pedagógicas, mas que nós estudamos em particular a província do Mochico. Como é que são desenvolvidas as competências pedagógicas? Hoje em dia, no mundo de hoje, a forma de desenvolver competências pedagógicas, a forma de ensinar, como é que é a mesma de há 10 a 20 anos atrás, que competências pedagógicas devem ser adquiridas para a aprendizagem daqui a 10 a 20 anos. Ou seja, trabalhamos um pouco, esse livro vai trazer essa questão de desenvolvimento de competências pedagógicas. Hoje, o mundo de hoje, competências de comunicação, competência tecnológica. Por causa do Covid, o professor tem que dominar a tecnologia. O professor tem que dominar a tecnologia. São competências que não eram tão necessárias há 20 anos atrás. Então, trouxemos essa perspectiva de como os professores das ciências exatas precisam dominar algumas tecnologias, os professores das ciências sociais, outras. E então viramos para o mundo de hoje sobre o desenvolvimento de competências pedagógicas e fomos estudar o caso do Mochico. Saímos de Luanda, de Benguela, do Ambo, e foi interessante os resultados que nós encontramos. Porque é difícil, se o Congo está formado em jornalismo, ser professor de enfermagem.
A ver? Será que vais desenvolver corretamente as competências pedagógicas? Mas lá tem curso de enfermagem onde não tem professor. E o curso abriu. Para dar hipoteticamente um exemplo. Infelizmente isso acontece Mas- Isso mesmo. acontece. Mas acho ser interessante os resultados deste livro e eu penso que na altura conto convosco para chamarmos todo o pessoal para lá. Claro. Para E por poderem acaso estar. eu me interessei muito neste livro mesmo. Tem muita coisa boa que está por vir, Certo. por aprender, não é? Certo. E porque nós todos somos, em todas as áreas, nós desenvolvemos competências pedagógicas, não só na sala de aulas, e continuo a dizer que não podemos olhar, o mundo de hoje não pode olhar só para a educação na vertente do ensino, como eu dizia. Não é só ensinar o conhecimento científico e aprender, mas olhar para a educação e não para o ensino, né? Olhar de uma maneira global Olhar para a para a educação, e não para educação o que ensino. vai naquele conceito que até nós já o adotamos na nossa lei de bases, que eu li explanada a partir daquele conceito do que é educação. Educamos de várias formas, na igreja, em casa, na escola, através já do processo de ensino e aprendizagem, mas quem vai fazer isso de ensinar não pode mutilar as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos estudantes. Deve se munir de ferramentas que permitam como é que posso dizer, dominar, não é, este processo de ensino ao serviço da mensagem. Se formos só professores só para ganhar dinheiro, só para a obtenção do lucro nos privados, muitas das vezes, sem se importar com uma aprendizagem significativa, fica difícil. E os professores têm a maior responsabilidade. Eu sou professora e é gratificante quando os alunos te lembram como um bom professor, um melhor professor. Olha, esse professor aprendi mesmo, me ensinou, não é? Porque você desenvolveu competências para pedagogicamente poder passar este conhecimento aos outros e transformar o conhecimento que ele já tem em si. Ou seja, precisamos pensar que nós agora somos moderadores. Vamos moderar, não somos o sabedor de todo o conhecimento, o professor não é isso, mas tem que desenvolver a competência de que o que ele sabe vai orientar, não é? O conhecimento daquele que o tem, mas vai orientá-lo. O professor não sabe tudo. Olha, infelizmente, o nosso tempo. Ok. Gostaram? O outro livro, falamos em dois. O outro livro é mais, digamos, é uma biografia da Nilda. Questionam muito sobre a Nilda, quem é a Nilda, mas no fundo é uma história da minha vida. Vai Está a sair um gostar da nossa bocadinho do conversa? facto. Sim. Tá, né? Só parece a pergunta que fizeram ao presidente Gelo há tempos. Está a gostar de ser presidente? Não, é mais nosso espaço, é nosso espaço de arte. E eu na verdade estou a gostar porque estou a aprender muito. Muito, mas muito mesmo, né? E se der, estaríamos aqui até às 18, só que infelizmente. Aquilo que eu disse, de escrever, e não sou muito boa. Na realidade, acho que é a minha praia. Abrir as linhas para falar com os ouvintes. Vamos abrir um pouquinho as linhas. Se calhar tem também perguntas aqui diz aí para a o nossa professora. número. Liguem para nós para o 947 98 24 22. Olá, Eu vou professora. fugir. E o 917 917 Liguem para 917. nós e vamos conversar um pouco mais com a nossa escritora Nilda Chivucuvuco. Pelo menos uns 2 ou 3 Uns dois ouvintes. ouvintes, acho que Em casa tem, assim, filho ou sobrinho que também é fazedor de arte? Minha casa não. Mas na família temos. Uma das minhas filhas, a mais pequena, ela gosta muito de arte, de todos os áreas. E precisamente ela pinta, faz quadro. Tenho 2 quadros em casa que foram feitos por ela. Então, a mais nova, sim. O quarto dela está cheio de peças que foi fazendo, quadros. Então, sim, tenho muito interessante. uma Algum das dia meninas, podem mas ela ainda é passar por aqui, pequenina. até porque nós Sim, no aqui dia de crianças, ou sei lá, tá com em quantos junho. anos? Quantos anos já?
14, 15. 14 e 15. Próximo ano. Dá no mês de junho para agendar. Sim. É para ver o talento, né? Porque nós aqui valorizamos talento, valorizamos a arte e os artistas. Com certeza, com certeza. Certamente. Então liguem para nós, vamos conversar um pouquinho com a nossa escritora Nilda Chivucovuco. Para você que está em casa, quer saber alguma coisa mais sobre a literatura dessa nossa magnífica escritora, liguem para nós. O número é 947 98 24 22. Esse é o vosso podcast Viva a Arte com a Congo Records. Só uma questão. Sim? A minha mãe deu um nome muito bonito. Anilda. Anilda. E vocês estão a chamar Estamos a chamar Nilda. Ok. Anilda, muito obrigado Só por para nos repor. corrigir. Olha, Muito obrigado, é muito importante. Já temos um ouvinte. Alô, Já? boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta à professora concernente ao assunto da literatura. É só para realçar que praticamente esse livro é muito interessante. Obrigada. Eu Obrigada. gostei do tema, do manual, muitas das vezes adquire relevância. E eu gostaria também de saber onde é que eu encontro, quais são os contatos da professora. Olha, no fim do No programa final ela do vai programa deixar eu vou dar, por acaso não tenho de cor e vou só aqui procurar, mas as livrarias, se for a livraria do Memorial, Dr. Antônio Agostinho Neto, não é? Como é que se chama aí? É Marginal? Samba? Eu não conheço bem. Sim, em Luanda, né? No Memorial Dr. Antônio Bairro Agostinho Azul. Neto. É bairro azul? Bairro Azul, sim. Ou na livraria Barquinho, nas bombas da Rádio a Rádio Nacional. Sim, nessas duas, não sei dar a direção da livraria do Morro Bento, mas nessas duas livrarias encontra, porque tem que levar as irmãs Paulinas e ainda não tive tempo. O livro é muito interessante. É por acaso. É por acaso. Acho que as pessoas despertaram para o livro nesses dias, que tenho tido muitos contactos, muita gente a adquirir o livro agora, nesses Isso aqui últimos tempos. Porque ele foi lançado... É a divulgação. Foi Eu lançado acho. na altura um ano depois da Covid. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Barulho. Alô, boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar, faz favor? Aqui eu falo a vossa nega Adi. Adi, tá tudo bem? Semana 2 já casa. Tá tudo bem, Adi? Eu estou bem, graças a Deus. E ali ao vosso lado. Nós também estamos bem, graças a Deus. Então, tá a gostar do programa? Olha, ótimo, o programa é magnífico, é puro como água pura. E a nossa conversa aqui com a nossa escritora, a Nilda Chivucovuco, também estás a gostar? Olha, só para dizer que eu estou a gostar da conversa. A nossa professora, sinceramente, é uma professora boa, bem fixe. Mas bem que eu não conheci, mas dá para entender, ouvir. Então, que ela é uma ótima. Eu quero lhe encorajar que assim seja, tenha mais força, foco, mais trabalho e dedicação, acima de tudo, é humildade. Obrigada, estamos juntos. Força para si também, jovem, ou não sei se será já mais adulto, mas chamo todo mundo de jovem, de 0 aos 80. E tudo de bom para si e para a vida. Obrigado. Estamos juntos. Doutora, Certo? nossa professora. Infelizmente, o nosso Tempo. tempo. O nosso tempo. Esgotou, Olha, foi foi muito Iam rápido. ligar bastante. Olha, foi por acaso. Nós estamos quase a 1 hora de conversa. Sério. E parece que só 10 minutos. Epa, Nem viu o isso é tempo a forte. passar, Quase foi 1 hora. suficiente para Nós falarmos. começamos aí quando eram 16h16 e são 17 horas. Assim, Sério? conversa, o que é Não, bom Não, demora. roubaram 17 minutos do meu tempo. O que é Mas bom não pronto, demora. Tá, doutor, tem que passar aí uma informação que não foi questionada. E aproveitar também já o número, né? Sim. Quero sim, senhora, dizer a todos que a educação, a aprendizagem, o escrever sobre a educação é algo que deve preocupar todos nós. Todos nós devíamos ler um livro. Todos nós devíamos ler, nem que for nas redes sociais, às vezes um artigo, um texto. Não estou a dizer confusão, mas ler um artigo, um texto, mas devíamos ter o hábito de leitura. Estou a fazer o possível para que meus próximos livros sejam pequenos,
para que dê um jeito, mas vamos ler e vamos incentivar os próximos a ler, porque às vezes vamos fazer uma discussão que nós não lemos e depois só queremos debater e ficamos mal na fotografia. Então, ler, força ao programa, né, por dar esse espaço a todos nós que fizemos artes de uma ou de outra maneira, das várias formas. Continuem sim a divulgar e a fazer esse trabalho. E depois um programa feito por jovens. Um pouquinho eu sou machista porque só vi uma mulher e acho que já lhe correram em tudo. Mas é bom quando eu vou aos estúdios e encontro jovens com tanto desejo de profissionalmente darem o seu melhor. Incentiva os outros jovens que estão fora a fazerem alguma coisa. Claro que não podemos ser todos a mesma coisa, mas podemos ser pelo menos incentivadores dos outros. Eu tenho uma história de vida de um jovem e que tem Arixeu, mas pronto, assim, o Edson, que não tinha nada para fazer e depois tirou com o telefone, começou a tirar fotografias e ele tinha muito jeito a tirar. Foi falando com as pessoas para ver se juntasse para uma máquina, não é daquelas, Canon, né? Toda de marca, mais simples. Tirou uma máquina de fotografia e começou a tirar fotografias. Começou só nas cerimônias de diploma, o evento de aniversário. Quer dizer, hoje, ele de sexta a sábado, a partir de quinta-feira, casamentos, isso já não estou. E o jovem já montou um estúdio. Boa. Não é? Quer dizer, começou do baixo mesmo, de nada, a fazer alguma coisa. Não ficou à espera e ele até disse, não, tia Nilda, eu já não vou para a função pública, ficar um mês para ganhar 80 mil como tu, né? Brincadeira. Mas pronto, é bom ver esse jovem assim, não ter ficado para baixo, e vocês jovens têm essa responsabilidade. Nós todos temos, eu já sou mais velha, mas pronto. Temos todos essa responsabilidade. Obrigada pelo esse momento dos micros que vocês deram. Eu vou incentivar também, eu trouxe aqui para incentivar a leitura, e aqueles que puderem adquirir, também pode ser no mesmo contacto que eu vou deixar. Um livro que fala sobre a responsabilidade civil e penal do médico por atos praticados no exercício da sua atividade do Adão de Nascimento. É um livro interessante porque todos os dias temos confusão nos hospitais. Nos trataram mal, nos trataram bem. Mas pronto, esse livro dá dicas muito importantes. E são 2 livros dele, Corrupção, Improbidade Administrativa e Autarquias Locais. Tudo sobre a corrupção, detalhado de uma forma muito especial, que penso que para aqueles que são como eu chamo, no que tange os de direito. Este pode ser interessante. Os no que tange, como nós os chamamos, carinhosamente. Não se ofendam, meus caros ouvintes, mas isso Olha, vocês nos deram nomes também. O professor menina, de Química é Mendeleev. É mesmo no que tens. Ela Olha, eu também tirei a nossa menina. Econômica e Jurídicas. Eu também, São mesmo no que tange, então pronto. De forma carinhosa também nós, os professores também, de Química Mendeleev, de Matemática Pitágoras. É verdade. Temos nomes também, os professores, então nós somos os nós também, vocês são os de direito, os no que tange. E família angolana, todos nós vamos dar o nosso melhor para essa pátria, para essa Angola. Estamos conscientes das dificuldades que esse país vive. Ninguém está a dizer que está bom, mas todos nós temos que dar o nosso melhor. Bater com a cabeça na parede, como eu muitas vezes digo, não vai resolver o problema. Vou rachar a minha cabeça, vou magoar a cabeça e a parede vai ficar lá intacta. Então, às vezes é sermos proativos, buscarmos aquilo que é positivo. Tenho um sobrinho, 27 anos, na casa de uma prima irmã, num dos condomínios, e eu há tempos perguntei-lhe, mas é como? Tu estás em casa e isso não trabalha? Tia Nilda, não há trabalho, o governo não está a dar trabalho para os jovens. Eu disse, assim o governo vai sair mesmo lá do Ministério do Emprego até em casa, bater a porta a dizer, vem trabalhar. Tens que ir, não é? Dar currículos, procurar. Fizeste o que para ter desemprego?
Então é nesse sentido que eu digo, vamos ter uma atitude positiva. Estive a ajudar um jovem há tempos, ele só tinha 7ª classe, 7ª ou 8ª classe. E não havia muito para lá ajudar, para poder trabalhar. Eu estou a partilhar convosco essas histórias para servir e ter os rádio ouvintes para servir em incentivo, porque às vezes, não digo todos os jovens, tenho jovem, como já dei exemplo do Edson e de outros, que eu lhes tiro o chapéu. E são verdadeiros heróis e respeito. Mas também tem aqueles que ainda deixam a desejar. Querem a papa feita. Tem que estar feita. Ele com a 8ª classe, não tínhamos muito para lá ajudar. E tinha um amigo que tinha uma empresa de segurança. E eu falei com ele para ver se ia trabalhar na empresa de segurança. Ele ajudasse no emprego. Sabe o que é que ele me disse? Tia Nilda, eu é que você guarda. Mas quer ser diretor CEO de uma empresa? Então, às tantas, pensei, vamos ajudar a ter carta de condução, porque pelo menos é homem, é rapaz. Com 8ª classe já pode ter carta. E então, pelo menos, vai tirar cartas, vai ficar fácil, não é? Conseguir ser motorista de qualquer instituição. Ele... Tiana, é que você é motorista? Eu disse, até eu queria ser motorista da GT ou da Sonangol. Quer dizer, Então, é nesse sentido que eu busco sempre sim. para dizer, jovens, vamos deixar a mesmice, vamos fazer alguma coisa por nós, vamos ser proativos, vamos em frente, vamos lutar. O Papa disse uma coisa muito interessante hoje, ao longo da sua homilia. Jovem, não tenham medo. Não tenha medo, jovem. Se der certo, você teve sucesso, teve vitória. Se der o errado, você vai aprender. Porque nenhuma situação nós não tiramos um aprendizado. Mas vai em frente, tenta. Não desista, jovem. E façam mais pela nossa arte e cultura e ajuda a arte a espairecer. Aliviamos a mente. É uma terapia. É uma terapia daquelas. Obrigada por tudo. Olha, Espero contar. ter correspondido à expectativa Excelente. e voltar outro dia. Não, vamos agendar. Eu ontem à noite mandei uma mensagem na doutora. A doutora está confirmada? Doutora, hoje confirmei a semana passada. Sim. Tens dúvida? Disse, não, professora, não tenho dúvida. É verdade. Agora o contato. Vou contar Para o livro. Para o livro. 919 06 98 94. Para a Deixa-me só aquisição do confirmar. livro. Não vão ligar a doutora a pedir ajuda. Não, esse é só para aquisição do livro. 919 06 98 94. Ok. Muito obrigado. Doutora, professora, muito obrigado mais Obrigada uma vez. eu. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Qualquer coisa é só dar um toque, nós estamos aqui. Esse é Estamos mesmo juntos para um falar programa de de arte, arte. Yeah. ainda bem. Mas eu gosto de interagir com meus ouvintes. Gostava. Deixaram ok. um pouco, Mas deixaram um numa pouco outra eles falarem oportunidade, comigo. Numa outra. Já teremos isso. Agora, as redes sociais da doutora. Dificilmente a pessoa encontra. Não, pelo contacto vai ter Porque toda a eu informação. não, Nós estamos... Como escritora. Não, mas eu tenho uma página do Facebook, Ok. Anel da Mariana. Já E encontrei. Já é rápido para mim. Então, E tem outras páginas, mas da próxima vez, senão É acaba melhor. tudo hoje. É melhor, verdade, é melhor. Tem que deixar, tem que deixar muito algumas obrigado coisas mais uma para vez. depois. Obrigado para Obrigada si eu. também que esteve aí do outro lado a ouvir a nossa conversa com a doutora Nilda Chivucovuco. Nós já voltamos com os nossos próximos convidados. Esse é o vosso programa Viva a Arte com a Congo Records.